Podemos começar aqui? Então, vamos lá. Então, a primeira aula a gente vai falar alguns aspectos gerais sobre estatística básica, né? Que faz parte da disciplina, né? Que faz parte, né? A disciplina, eu considero uma disciplina bastante essencial e importante para todas as outras áreas de conhecimento dentro do curso de agronomia. E a estatística básica, né? Os conhecimentos e a aplicabilidade dela, considero, como o próprio nome fala, ela tem uma relação e ela tem, de certo modo, uma certa... se vocês pararem para pensar no decorrer de toda essa trajetória, né, do curso, da disciplina, vocês vão ver que ela não tem tanta dificuldade, né? Então, às vezes, vão ter só ferramentas, né, ferramentas para cálculos dos instrumentos que representam a disciplina de estatística básica, que vocês provavelmente, como não conhecem, né, possam ter algum tipo de dificuldade. Então, essa primeira aula a gente vai falar sobre introdução, falar sobre história, conceitos importantes em estatística, variáveis quantitativas e qualitativas e a organização desses dados quantitativos, né. Então, essa estatística básica, ela é uma aplicação de métodos estatísticos, né, métodos descritivos de agrupamento de dados, né, ou a nova, né, que seria a nova, a mesma coisa que análise de variância, né, um tipo de teste inferencial, regressão e correlação, que basicamente é o conteúdo, né, da disciplina de estatística básica, para a solução de problemas biológicos, solução de problemas que acontecem no campo. E essa aplicação desses métodos estatísticos é uma denominação dada dada uma quantidade que ela é calculada com base em elementos de uma amostra. Então, ela tem uma relação muito grande com a amostragem. Então, você tem um conjunto de dados que você coleta de uma população, você não vai pegar o valor total da população. É claro que quando uma população ela é logisticamente pequena, então você é capaz de obter os dados a partir dessa população pequena, então você pode ter essas medidas, e essas medidas fazerem inferências a partir dessa amostragem. Ou seja, você vai trabalhar ou com a amostra ou com os dados de uma variável, então, que é essa variável dependente, o que a gente poderia representar pelo eixo Y. A variável dependente seria representada, variável resposta seria obtida a partir dessa amostra. Então, por exemplo, o que seria essa amostra? Vocês mesmos, né, hoje na nossa sala nós temos 15 alunos, desses 15 alunos eu posso calcular uma medida descritiva, calcular a média de altura de vocês. Então, eu coleto essa medida, eu venho com uma régua e mensuro isso. Eu tenho um instrumento para obter. Esse valor de medida da altura de vocês, isso representaria uma variável resposta, uma variável dependente, o que a gente normalmente representa graficamente no eixo Y. Essa medida seria obtida a partir de uma amostra de estudantes do curso de agronomia. E aí eu posso falar exclusivamente desse espaço amostral. Esse espaço amostral que representa os estudantes do segundo período do curso de agronomia. E é claro que eu poderia também aprofundar mais essa análise a partir dessa média. Eu posso fazer uma moda, mediana, desvio padrão, posso fazer uma análise de variância, né? Será se existe diferenças entre os estudantes de agronomia do segundo, do quarto, do sexto, do oitavo? Eu vou pegar uma amostragem de cada um desses períodos,
né, da altura dessas pessoas e, usando a altura, eu vou tentar mostrar, né, estudar, verificar se existe ou não diferenças a partir desses grupos. Então, isso é uma amostragem e ela vai descrever uma informação. Então, sempre as características que representam essa amostra associadas à sua população de origem, isso vai indicar informações a partir do seu conjunto de dados. E aí a gente pode desdobrar isso para uma população de plantas, uma população de animais. Você tem lá uma quantidade de animais dentro, né, do coxo e vocês podem, de repente, fazer um monitoramento do leite que esse animal está tendo, um monitoramento da quantidade de ovos na sua granja, e vocês podem calcular média, mediana, moda, desvio padrão, saber se vocês são agrônomos e vocês coordenam diferentes granjas, né? A quantidade de lã que uma ovelha está produzindo, e aí vocês podem comparar se uma granja está produzindo mais e menos, se está produzindo menos, o que você pode fazer para poder fazer com que aquela granja produza mais com relação aos seus recursos. Você tem lá 5 pivôs que você coordena, que você é um consultor que coordena e não entende por que o pivô número 2 produz menos. Será se é por causa de acidez do solo? Será se é por causa da incidência de pragas? Será se é por causa de que o pivô está estragado, né? Algum componente está distribuindo errado, né? A quantidade, de uma maneira inadequada, a água, e aí a água não está chegando para as plantas e as plantas estão produzindo menos. Então, as medidas, os dados de produtividade que a colheitadeira produz, que a questão da agricultura de precisão, as informações que elas nos oferecem, que são medidas de variáveis dependentes, medidas descritivas, você pode comparar uma lavoura com a outra. Então, olha que imensa expansão de ideias que vocês podem obter a partir desses dados. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Então, essa estatística básica, né, uma ciência, né, o que é estatística? Ela vai ter uma série de medidas, uma série de orientações que ela que justifica o seu uso. Uma delas é orientar a coleta, a resumir esse conjunto de dados. Então, se vocês têm, normalmente vocês têm uma informação, anotem no caderno de vocês, dados brutos. Dados brutos seriam todos os dados que vocês coletam quando eu pego a altura de vocês, da turma de vocês, ou peso de vocês. Isso é um dado bruto. Então, vocês têm 15 pessoas nessa sala, então cada indivíduo, né, o conjunto total, né, que eu vou ter na minha planilha, esse é o dado bruto. E quando eu mensuro, eu vou resumir isso, né? Mensuro quando eu faço aplicação de algum modelo estatístico, né, uma média que vai representar a turma de vocês, os 15 alunos que estão presentes nessa sala, isso vai resumir e vai auxiliar nessa apresentação desses dados, e essa apresentação pode ser dada, a gente vai falar muito na disciplina sobre apresentação gráfica, sobre gráficos, né? E isso é muito importante. O item 4 aqui, o que é essa estatística, né? Ela vai permitir a análise e a interpretação desses dados, porque a partir do momento a interpretação é olhar para essas médias, e eu vou olhar se é a média do peso de vocês, da altura de vocês, né? Ou os dados de produtividade de um pivô, de uma área experimental. Vocês têm uma área, ou não só do pivô, ou vocês têm talhões em que vocês têm medidas de produtividade diferentes, vocês monitoram anualmente, né, vocês têm histórico dos talhões, e vocês podem comparar isso. Será se comparar a ponto de implementar medidas que possam elevar essa produtividade, comparar estatisticamente ou verificar pura e simplesmente a partir dos dados de medida descritiva as médias de produtividade. Você planta a mesma coisa no mesmo ano, no mesmo período,
né? Então, você está dando as mesmas condições. Então, que é uma questão experimental. Eu não posso favorecer um determinado talhão, né? A ponto, né, que se numa mesma condição que você está dando nas diferentes áreas, e nessas diferentes áreas você vê diferenças, você vê uma heterogeneidade entre as medidas, então você necessita implementar algo, né, para tentar conter, né, seria uma forma de aplicar uma medida, uma forma de pensamento de você aplicar a estatística básica para o cotidiano do trabalho de vocês como engenheiros agrônomos, com atividade de trabalho, né? Se vocês cuidam, né, dentro de uma área, né, de plantio de árvores, por que vocês têm diferenças com relação ao diâmetro na altura do peito, que é uma medida que é dada, né? Então, às vezes, vocês têm variações de solo, e essas variações de solo podem ter reflexos com relação ao crescimento das plantas, das árvores, e o diâmetro do tronco, né, na altura do peito, né, mais ou menos 1,5 metro, ela é uma medida, por exemplo, utilizada em silvicultura. Vocês vão ter disciplina de silvicultura. Então, as inúmeras variáveis dependentes, as variáveis de coleta, as variáveis em que vocês vão utilizar nas diferentes disciplinas do futuro de vocês, essas medidas elas vão auxiliar a entender a sua amostra, a entender a sua população e tomar, resumir, orientar, coletar, apresentar, né, tomar decisões a partir dessas medidas, desses valores obtidos a partir dessa população. Então, lá na bovinocultura, na suinocultura, nas fitotecnias, vocês têm medidas lá que vão quantificar o seu objeto de estudo, vão quantificar soja, feijão, milho, trigo, o algodão, né? Então, para verificar ter medidas se o algodão produz muito ou produz pouco, né, em diferentes épocas de cultivo, ou ele responde, vamos imaginar que você vai aplicar dosagens de um determinado fertilizante químico, ou dosagens de um fertilizante orgânico, uma cama de frango, né, você vai colocar diferentes lâminas d'água, e nessas lâminas d'água você vai comparar. E aí vocês têm medidas de variáveis de eixo Y, então sempre associem, coloquem aí no caderno de vocês. Y igual variável dependente, igual variável resposta. São as medidas que vocês utilizam para mensurar. Então, em outras palavras, o que eu estava colocando para vocês, se eu vou utilizar como variável resposta, variável dependente, eixo Y, peso, então eu preciso de um instrumento para mensurar esse peso. Então, a gente vai ter vários instrumentos em diferentes áreas para medir essas variáveis dependentes, e essas variáveis dependentes que representarão os seus dados, os dados brutos, elas depois serão trabalhadas através de pacotes estatísticos, de programas estatísticos, para serem resumidas. E esses desdobramentos, essas conclusões biológicas, com base nesses números, elas auxiliarão vocês em inúmeras e importantes tomadas de decisão, né, no campo. Então, isso é muito importante. Então, aprender isso e aplicar isso, ter esse pensamento, isso a gente utiliza, por exemplo, estatística básica para as disciplinas. A média que eu falei para vocês agora há pouco é um elemento da estatística básica que representará a nota de vocês na disciplina. Então, antes da gente continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, sobre a evolução dessa estatística básica. Então, antigamente existia uma preocupação inicial sobre essa descrição, né, dos dados quantitativos através do governo. E foi dessa forma, né, os governos que surgiram, né, através das cidades, eu falei lá em introdução à agronomia, né, a questão da origem da agricultura, e um dos passos foram as cidades se conglomerando, se agrupando, né,
dentro de alguns locais, e o governo, como uma forma de realizar o controle, a descrição, né, da quantidade, a avaliação das riquezas das pessoas, iniciou por esse processo, porque o governo é um representante de todos os indivíduos que vivem numa cidade, e esse governo vai tentar implementar as atividades, né, para empreender relações, né, de civilidade, né, para que a civilização cresça, as questões básicas que a civilização necessita. O surgimento do governo, ele veio com esse propósito. E aí, historicamente falando, essa descrição veio a partir do momento que você avalia as riquezas desses indivíduos que fazem parte daquele conglomerado, você consegue implementar as estratégias dentro de cobranças de impostos. E com base nessas etapas iniciais, né, que foi realizado o primeiro censo demográfico pelo imperador romano César Augusto na Palestina no ano 0, né, então isso seria uma pequena aplicação da estatística básica. E Guilherme I na Inglaterra, né, então aqui na Palestina, né, no Oriente Médio, né, pensando do ponto de vista do mapa, e aqui na Inglaterra, na Europa, né, realizou o censo em 1085 a 1086, e ele fez o livro do juízo final nomeado pela população devido às cargas tributárias impostas ao povo devido às informações contidas nas pesquisas. Então, quem governava, né, ter essas informações auxilia o direcionamento de políticas públicas, né, teoricamente seria hoje, num momento de um espaço mais democrático, né, mas no passado você tinha uma exploração mais exorbitante a partir, né, hoje a gente ainda encontra muitos resquícios, né, disso, a gente paga uma quantidade imensa de imposto e a gente vê ainda muitos históricos ou muitas representações sobre corrupção, né, desvio do dinheiro público e não aplicação desse dinheiro público para atender aos interesses da população. É para isso, o governo, né, os políticos, eles servem para atender aos interesses da população. Então, eles são porta-vozes, né, dos indivíduos que pagam os seus tributos, que pagam os seus impostos. Mas vejam que interessante, desde aquela época, você tem essa questão do livro do juízo final sendo representado, né, como sendo uma forma de controle, uma forma de você aumentar a quantidade de impostos para a população. Se a população ganha mais, então vai cobrar mais impostos dessa população. E aí a estatística descritiva passou, no século XVII, a interpolação de dados. Então, agora, se até esse momento, né, de 1086, você tinha dados de estatística descritiva, ou seja, nesses 3 quadrantes, eles estariam sendo representados os dados brutos que seriam coletados a partir da riqueza dessas pessoas, ou até mesmo outros dados que eram obtidos, eles eram processados através de média, mediana, moda, desvio padrão, variância, né, as medidas que a gente chama descritivas. E aí, a partir do século XVII, você teve os testes de hipótese, que seriam as análises de variância, os diferentes tipos de análise de variância que surgiram nesse momento para dar vazão ao decorrer, né, ao desenvolvimento dessa área da estatística. Então, Christian Huygens, né, iniciando o século XVII,
de 1629 a 1695, construiu o que se chama uma curva de mortalidade, né? Então, muitas moléstias, né, muitas doenças ocorreram nesse período, e utilizou essas análises de população, né, essas análises de dados demográficos, para estudar, né, como a gente viu para o Covid, uma curva, né, de mortalidade a partir dos casos que apareciam. Então, o número de pessoas com Covid, isso é uma medida, é uma variável resposta, é uma variável dependente, né, que ela é representada pelo eixo Y. Né? Blaise Pascal, em 1623, né, a 1662, também quase no mesmo período de Christian Huygens, e Pierre Fermat, de 1601 a 1665, criou a teoria das probabilidades, reforçando a estatística para a tomada de decisões científicas. Então, as inferências, né, os testes de hipótese, né, o que seria um teste de hipótese? As médias de produtividade entre o talhão 1 e o talhão 2 são iguais estatisticamente, ou elas são diferentes estatisticamente, que começou a surgir no século, né, que eu acabei de falar para vocês, no século 17. Então, essas duas hipóteses, a gente chama de hipótese nula e hipótese alternativa. Hipótese nula ou hipótese de igualdade. Hipótese alternativa ou hipótese de diferença. Então, se existe diferença entre, eu tenho 5 talhões, não existe diferença entre os meus 5 talhões. Essa é a minha hipótese nula, ou seja, a produtividade, o número de frutos, a quantidade de suco produzido né, no meu pomar de laranja, ele é igual. Então, isso é o que a gente chama de hipótese nula. O teste, ele vai ajudar eu escolher o H0 ou o H1. A hipótese nula ou a hipótese alternativa. H0, a hipótese nula, hipótese alternativa, H1. Que existe diferença. Existe diferença em pelo menos um talhão. Pode ser que eu tenha 4 talhões iguais e um talhão seja diferente. E por que isso acontece? Nas produtividades da minha soja, do meu trigo, do meu sorgo. Por que um piquete ele faz com que as minhas vacas produzam mais leite do que outros piquetes? Então, essas diferenças, elas é o que a gente está falando do teste estatístico. Mas por que o professor está falando isso? Para justamente explicar a questão das probabilidades. Então, se eu pego e assumo uma hipótese nula ou uma hipótese alternativa, existe uma probabilidade de eu estar errado. E a teoria das probabilidades, com o seu surgimento, ela permitiu eu ter uma faixa de erro. A probabilidade é a possibilidade de erro de eu errar, de eu assumir uma hipótese nula e ela ser uma hipótese alternativa. E vice-versa. De eu ter uma hipótese alternativa, de eu dizer que existe diferença nos meus talhões, mas, no entanto, não existe diferença nos meus talhões. Então, existe uma probabilidade de eu errar nas minhas conclusões. Então, por isso que a estatística ela vê essa probabilidade. O estabelecimento de algumas premissas para a instalação dos ensaios, as variações que ocorrem no ambiente, elas prejudicam, por exemplo, elas ampliam um pouco essa probabilidade de erro. Então, eu posso errar mais quando eu tenho condições climáticas muito variáveis, né? Então, elas vão fazer com que eu não tenha um controle sobre o ambiente. É claro que o homem vai tentar controlar. A agricultura é uma forma de controlar o ambiente, mas o homem vai tentar controlar criando a água, por exemplo. A água é uma forma de controlar, a irrigação é uma forma de controlar o ambiente. Então, quando você tem lá o pivô, a água que é colocada na olericultura, então ela é uma forma de você fazer controle de uma condição climática, dando água sempre na quantidade certa
e no momento exato que a planta necessita. Mas o que eu queria colocar aqui, nesse ponto da teoria da probabilidade, é nessa vertente que eu acabei de explicar sobre os testes diferenciais, os testes de hipótese, existe uma probabilidade de eu assumir uma determinada hipótese e ela estar errada. Uma hipótese nula ou uma hipótese alternativa. Sempre vai ser isso. Coloquem aí no caderno de vocês. H0 igual hipótese nula. H1 igual hipótese alternativa. H0, coloquem aí, hipótese de igualdade. H1 igual hipótese de diferença. Vocês vão estudar sobre testes de hipótese, mas lá no módulo 4, provavelmente, módulo 5, tudo vai depender da disciplina. Então, Querkelet, em 1760, ainda no século 18, agora, 1796 a 1874, fez uma curva normal. Então, também foi um outro acessório, um outro componente importante no contexto de distribuição de erros, na solução de problemas da biologia, da medicina e da sociologia. Então, essa curva normal, ela é um componente muito importante em testes que a gente tem nos testes estatísticos. A gente tem a representação dos dados, eles têm, é uma das premissas, eles têm que ter distribuição normal. Então, alguns tipos de testes, os dados devem ter distribuição normal. Em outros tipos de testes, os dados, quando eles não têm distribuição normal, a gente tem que utilizar um conjunto de testes diferentes. Os testes de hipóteses, vocês vão ver que existem diferenças de acordo com a aplicação, se os dados têm distribuição normal ou não. O que é essa distribuição normal? É uma distribuição aleatória, é uma distribuição em que ela não sofre influência de nada. Agora há pouco eu falei para vocês que o ambiente ele influencia muito. E aí, num experimento, a gente vai tentar controlar essas condições de ambiente para que as variações que ocorram sejam devido aos meus tratamentos, sejam devido a... O que seria um tratamento? Eu aplico a dose A, dose B, dose C de um determinado fertilizante, vou aumentando a minha dose A é pouco, dose C é muito, né? É 25%, 50%, 75%. Eu vou aumentar. Então, eu espero que na dose C a minha planta produza mais. Então, para que ela sofra menos com o ambiente, eu tenho uma série de premissas. E é claro que a distribuição de produtividade entre os representantes que foram aplicados na dose A, eles vão ter uma distribuição aleatória. Então, eu tenho que prever uma condição de distribuição aleatória para os indivíduos que receberam a dose A, para os indivíduos que receberam a dose B, para os indivíduos que receberam a dose C. Então, a curva normal, ela tem que seguir. O que é a curva normal, em outras palavras? Vamos imaginar assim, vocês, 15, que estão aqui nessa sala. Se eu fizer uma média, normalmente a curva normal, o topo da curva, ela é representada pela média. Então, se a média da turma de vocês, então ela tem indivíduos com menos peso, indivíduos com mais peso, então ela tem uma tendência central, que é a média. Então, a tendência central de vocês, o peso de vocês, de homens, é de 90 quilos, e de mulheres é 85 quilos. Vocês podem ter uma ideia, né? Vocês podem saber se vocês estão obesos ou não, né? De acordo, só levando em consideração essa variável dependente, ou comparando com uma outra população que tem lá 50 quilos, a média de peso das mulheres, e os homens tem uma média de peso de 65 quilos. Então, vocês podem reparar, a média, a curva normal, ela está um pouco diferente, né? A representação da população, é claro que dentro dessa média eu tenho indivíduos que estão
ou acima da média, né, da primeira população, vamos imaginar, 90 quilos para homem. Eu tenho indivíduos que estão acima de 90 e indivíduos que estão abaixo de 90, é o que a gente chama de amplitude. Os valores abaixo ou acima. E assim por diante. Então, essa curva normal, ela dá uma ideia sobre essa relação que é muito importante e que foi uma grande solução de problemas para a biologia, medicina e sociologia. Então, da mesma forma que no século XVII surgiram os testes de hipótese, e os testes de hipóteses eles foram melhor compreendidos pela teoria das probabilidades, e esses testes inferenciais foram melhores compreendidos a partir da curva normal, a partir do surgimento e o conhecimento da curva normal. A gente vai estudar sobre isso mais à frente, tá? E aí, Francis Galton, em 1822 a 1911, fez uma resolução de problemas de hereditariedade. Vocês vão estudar, né, genética, e vocês têm lá toda uma logística, né, de análise de probabilidades, né, envolvendo a teoria das probabilidades para a distribuição de fenótipos entre os indivíduos. Então, aqui é uma aplicação mais em genética da estatística, que tem uma relação, por exemplo, existe a genética quantitativa, que ela utiliza muito da estatística básica para a resolução de suas questões, dos seus problemas. Ainda sobre o histórico, né, Pearson, em 1857, de 1857 a 1936, aqui século XIX, século XX, começou a aplicar métodos estatísticos à biologia, e ele é considerado o pai do teste Q-quadrado e dos estudos de correlação. E aqui eu faço uma brecha que os testes Q-quadrados normalmente são aplicados, né, como que a gente falou anteriormente, quando os dados não apresentam, as variáveis dependentes não apresentam distribuição normal, eu tenho que aplicar um teste que a gente chama não paramétrico, um teste que é direcionado para quando os dados não têm distribuição normal. E o teste Q-quadrado é um tipo de teste de hipótese direcionado para esse tipo de teste. Ah, professor, eu não sei o que é... Dê para mim um exemplo de teste de acontecimento na prática de uma situação que os dados não apresentam distribuição normal. Então, a distribuição não normal, a distribuição, quando os dados não apresentam distribuição normal, vamos imaginar assim, você tem parcelas do seu experimento e o seu experimento foi atacado por animais. Como que você vai avaliar a produtividade desse experimento se ele foi, né, você tinha lá 5 repetições, das 5 repetições, 3 foram destruídas, né, por animais, ou as plantas morreram, né, ou algum evento do ambiente influenciou no seu experimento, no seu ensaio, a ponto de você perder aquela parcela. Então, se você necessita de repetições, vou falar disso mais à frente, para você ter uma média, um valor, né, uma tendência central. Então, se você perder essas repetições, isso vai prejudicar. Então, o melhoramento de plantas, vocês vão observar muito testes Q-quadrado. Por quê? Porque você faz cruzamentos entre plantas, vocês têm gerações, e algumas dessas gerações as sementes não germinam. Não produz mais sementes numa segunda geração, numa terceira geração. Então, você faz cruzamento entre 2 indivíduos, coleta as sementes, planta essas sementes, vamos imaginar que deu 30 sementes. Dessas 30 sementes, nasceram 15. Então, mas se você espera 30, nasceram 15, isso envolve essas questões do ambiente em que acontece o inesperado. E dessas 15, só produzem outras gerações 10 plantas. E aí você coleta as sementes dessas 10 plantas e volta numa terceira geração a cultivar. Ou seja, o modelo que a gente tem, né, em que a gente tenta controlar o número de repetições e
tenta estabelecer a distribuição normal, ela não cabe para todos os ensaios. Então, esse exemplo de ensaios de melhoramento, né, de plantas, vocês vão ter situações em que você vai necessitar um olhar, um tipo de modelagem matemática, um tipo de teste estatístico não paramétrico. E um exemplo de teste não paramétrico é o teste Q-quadrado. Ele é muito, muito famoso em análises, comparações entre populações de indivíduos, utilizando o teste de hipótese Q-quadrado. Tá? Então, vocês vão reparar, a gente vai estudar no final da disciplina, existe uma correlação de Pearson. Correlação de Pearson é uma correlação que você faz para conjunto de dados que apresentam distribuição normal. E aí vocês têm um outro tipo de correlação diferente. Lembrem que correlação ela tem um valor de 0 a 1. Se você tiver uma correlação de 1 para duas variáveis, por exemplo, altura tem relação com peso, qual é a correlação? Eu posso pegar de uma população e fazer uma análise e comparar isso através de um modelo matemático, de uma equação matemática, que é a equação da correlação. Assim como existe uma equação matemática do quadrado, existe uma equação matemática do teste F, e assim por diante. E aqui está acabando o histórico, tá? William Gosset, em 1876 a 1937, fez a solução de problemas para amostras pequenas quando ele criou a distribuição T. A distribuição T é um teste de hipótese para duas médias. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Quando você tem dois conjuntos de médias, você faz a distribuição de T. A distribuição de T está para duas médias, assim como a ANOVA, né? A gente não chama de distribuição de ANOVA, o teste F. A gente chama de teste F ou ANOVA está para mais de dois conjuntos de médias. O que seria? Eu posso comparar dois talhões da minha propriedade, comparar as médias de produtividade pelo teste T, ou se na minha propriedade eu não tenho dois talhões, eu tenho três, aí eu vou usar, ao invés do teste T, vou usar o teste ANOVA para poder compará-los. As suas médias, né? Que o teste de hipótese ele é uma comparação de média e desvio padrão. Beleza? Entenderam até aqui, gente? Entenderam o que é essa variável dependente? O que é a variável resposta dependente, né? Que a gente vem falando. Os testes, né? Que são, na verdade, são equações matemáticas para tentar realizar um desdobramento dos dados biológicos, né? Em que as variáveis dependentes, né? Que são representadas pelo eixo Y, elas são calculadas, são utilizadas para que vocês consigam fazer uma inferência sobre os seus dados no campo. Então, os dados brutos coletam uma grande quantidade, faz uma amostragem disso no campo ou no laboratório, né? E a partir da média desses dados, vocês tiram uma conclusão. E, por fim, Ronald Eimer Fisher, de 1890, né? Eu acho que é o último, né, do histórico. De 1890 a 1962, formulou as bases da experimentação controlada, que é o tópico da estatística experimental, que vocês vão estudar no semestre que vem, e análise de pequenas amostras, análise de muitas variáveis, análise multivariada, né? Impulsionando o desenvolvimento da ciência na biologia, na genética e nas ciências agrárias, né? Então, a gente tem a evolução da agricultura, das técnicas de agricultura, elas têm como base o uso dessas medidas, dessas equações, dessas estratégias matemáticas que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Então, finalizamos o histórico e agora eu vou falar sobre a importância. Então, por que utilizar a estatística básica? Então, a razão de uso é para os trabalhos científicos. Então, trabalho científico é da onde surge a ciência. Então, os artigos científicos que são publicados, eles servem como base para a criação dos livros, textos, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma compilação de pessoas que publicaram inúmeros artigos. Então, todo o conhecimento é publicado na forma de artigo.
E o conhecimento científico, ele necessita dessa estrutura, dessa fundamentação científica. Então, toda vez que alguém colocar fundamentação estatística, coloquem aí no caderno de vocês. Fundamentação científica, traço, coloquem aí estatística, estatística básica. Se não tiver estatística básica, ele vai, as conclusões, elas vão ser prejudicadas. É claro que existe a área de humanas, que ela envolve muito questões de pensamento. Então, deixe isso de lado, mas vamos colocar aqui dentro da área de ciências agrárias, em que as conclusões, a partir dos acontecimentos que acontecem na natureza, né, quando eu falo natureza, eu estou me referindo a ensaios de campo e ensaios de laboratório. Eles necessitam desse tipo, né, do propósito que a gente vai colocar da disciplina, das diversas formas de cálculo que nós temos dentro da disciplina. Então, a organização e interpretação desses dados brutos, né? Então, quando eu pego a altura de vocês, de todos vocês, se vocês forem uma população muito grande, 100 indivíduos, 200 indivíduos, fica difícil de eu interpretar. Então, se eu utilizo um cálculo, uma média, né, para representar grupos, representar a altura dos homens em relação às mulheres, sabe se existe diferença? Existe diferença do peso em relação às mulheres? Eu posso medir o comprimento da perna, eu posso medir a altura da planta num talhão, em diferentes períodos, e mostrar as diferenças, e depois ter uma média disso. Essa organização de dados vai auxiliar a você chegar a uma conclusão. E aí isso vai gerar um desdobramento, uma generalização desses dados, gerando essas informações científicas, né? Então, todo o trabalho científico vocês vão ter lá no finalzinho, né, do materiais e métodos desse artigo científico, uma representação da forma de análise estatística dos dados, né, da estatística básica que foi implementada para esse conjunto de dados, tá? Então, o principal uso e a razão perante esses fenômenos que acontecem na natureza, para a gente poder entender, né? Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes as coisas na nossa vida, elas aparecem, a gente vê, mas a gente não enxerga. Então, a estatística, os números, nessa representação, essa coleta de dados, vai auxiliar a observação, a essa distinção, né, de dados, a enxergar na natureza a que ela está colocando nas entrelinhas, né? Então, os números auxiliarão a gente a observar aquilo que a gente não tem acuidade visual para isso. E aí, alguns a gente já falou um pouquinho, né? Então, anotem agora no caderno de vocês a questão dos fatores, né? Então, vocês podem ter um ensaio que pode estar representado por um fator, né? Um fator que a gente chama doses, vamos pegar um exemplo aqui, doses de um determinado fertilizante orgânico. Então, a dose A, né, dose 1, vamos colocar número, né, dose 10 quilos por hectare, dose 15 quilos por hectare, dose 20 quilos por hectare, dose 25 quilos por hectare. Então, o fator é o quê? Doses de fertilizante orgânico. E o tratamento, o que é? O tratamento é o nome que se dá para cada um desses componentes que eu acabei de falar. Então, qual é o tratamento 1? É a dose de 10 quilos por hectare. Qual é o nome do tratamento 2? É a dose 15 quilos por hectare. Tratamento 3, dose, né, dos 20 quilos por hectare. 4, 25 quilos por hectare. Tratamento 5, 30 quilos por hectare. Então, é esse tratamento que eu vou colocar no meu talhão, eu vou separar numa determinada área, eu vou deixar ele separado, vou deixar um espaço para colocar o tratamento 1, o tratamento 2, tratamento 3, 4, 5, e em cima deles eu vou colocar lá a minha planta, posso colocar soja. E aí eu vou repetir isso, eu vou repetir esse meu tratamento nesse espaço. Então aqui eu tenho o tratamento 1,
eu vou colocar aqui também, de novo, o tratamento 2, tratamento 3, e assim sucessivamente. Então, eu vou repetir, né, esse número, vamos imaginar que eu repeti 5 vezes. Então, no meu espaço, eu vou colocar numa área de 10 metros quadrados, o tratamento 1, depois numa outra área, o tratamento 1, com 10 quilos por hectare do meu adubo orgânico, eu vou repetir. É a minha repetição. Tá ok? Então, esses tratamentos, né, esse tratamento e a minha repetição, eles seriam representados por isso. Eu vou colocar isso, né, a minha repetição do meu tratamento, eu vou colocar. Claro que existe uma forma da quantidade de repetições matemática de você calcular. Alguns ensaios vocês têm lá uma frequência de 5, 6, tudo vai depender. Quanto mais variável for o meu tratamento, né, que você, né, na sua experiência, né, estatística, experiência experimental, você vai aumentar o número de repetições quanto mais mudanças, né, climáticas existirem no ambiente, você vai aumentar o número de repetições. Mas vamos considerar 5 repetições. Tá? E aí, as variáveis, existem 2 tipos de variáveis. Variáveis independentes, eu deveria ter colocado aqui, e variáveis dependentes. Variáveis independentes são os tratamentos que eu acabei de falar. Ah, professor, então quer dizer que a variável independente é a mesma coisa que o tratamento 1, 2, 3, 4, 5? Sim. Independente. E que, normalmente, a variável independente eu coloco no eixo, quando eu vou representar matematicamente, fazer uma sumarização, um resumo dos meus dados, eu coloco no eixo X. Ok? Variável independente. Agora vamos falar sobre a variável dependente. A variável dependente, ou variável resposta, ou o eixo Y do meu gráfico, é aquilo que eu vou pegar depois de 60, 90 dias, vou esperar a minha soja crescer e vou ver se o tratamento 1 produziu mais. Se eu coloquei mais adubo orgânico no tratamento 5, então eu espero que o tratamento 5 produza mais, porque tem maior quantidade de nutrientes, etc, etc. Né? Será se existe um ponto limite de adubação? Será se quanto mais eu adubo, mais produz? Ou existe um limite de adubação? Será se eu tenho que colocar o tratamento 3 na minha lavoura? De adubação orgânica? Eu vou colocar lá 20 quilos por hectare? Tratamento 3? Então eu vou medir a produtividade, eu vou medir a altura da planta, eu vou medir o diâmetro do número de vagens por planta, número de grãos por planta. Tudo isso são as variáveis dependentes. É um instrumento que você utiliza para mostrar as diferenças entre os tratamentos. Então, a variável dependente, ele tem essa relação, tá? Essa relação com o seu tratamento. Entenderam isso? Tá? Então, eu vou repetir para que eu consiga depois fazer médias entre as medidas ou das variáveis dependentes, né? Variáveis dependentes, que são as medidas obtidas. Vamos colocar aqui a produtividade, que é a quantidade, quilos, né? Produtividade quer dizer quilos por hectare. Quantos quilos por hectare produziu a minha soja no tratamento 1? Né? É claro que a gente está falando sobre erro experimental, sobre probabilidade lá no histórico. Em todas as repetições do tratamento 1, eu espero que a produtividade seja a mesma, que tenha muito pouca variabilidade. Todas as repetições do tratamento 2, elas sejam a mesma. Tratamento 3, seja a mesma. Mas eu espero que o tratamento 1 seja diferente de 2, de 3, de 4 para o tratamento 5. Por quê? Porque eu dei diferentes doses de matéria orgânica. Eu conduzi isso. E eu vou gerar uma informação representada por um número. Qual é o número? O número da produtividade que eu coloquei aqui. Professor, eu posso usar mais de uma variável dependente? Quanto mais, melhor. Professor, eu posso aumentar o número de repetições? Quanto mais, melhor. Só que, por que não aumenta tanto? Porque tem tudo uma questão logística, questão de investimento, questão de dinheiro. Para que aumentar?
para 10, se 5 já fornecem as respostas. Ok? Entender o que é variável independente? É os tratamentos, tratamento 1, 2, 3, 4, 5, as dosagens. Entender o que é fator? Fator é fator dosagem, é a informação que representa o seu tratamento. Tá? Então, isso seria representado, alguns termos estatísticos que vocês, eu estou falando agora, vai ser a mesma coisa, cada ensaio a gente vai repetir. E aí, vocês podem imaginar, bolar um experimento. Imagine se vocês trabalham numa granja de porcos e vocês podem, de repente, utilizar um tipo de alimentação especial, um tipo de tratamento especial, né? Ou tipos, né, diferentes de tratamentos, né? E isso tudo vocês podem mensurar e podem quantificar para produção de carne suína. Mesma coisa, imagine, eu gostaria de fazer um convite para vocês refletirem sobre produção de leite. Como eu posso fazer um ensaio para que eu consiga implementar tratamentos e que esses tratamentos me expliquem a maior produção de leite, né? No solo, você tem para as plantas, você tem aminoácidos, você tem adubo orgânico, você tem adubo químico, tem uma quantidade imensa de insumos que você pode testar dosagens, pode testar tipos diferentes no mercado, né? E você pode comparar cada um desses modelos que nós temos. Fungicidas, você tem lá propostas de modelos de aplicação, de 3 aplicações da empresa A, da empresa B, empresa C, e pode comparar depois, né? A variável dependente vai ser a severidade da doença, e aí você vai comparar a diferença que existe entre os tratamentos com fungicidas entre os talhões. É claro que você vai ter lá 5, 6 talhões, áreas experimentais, vamos colocar lá de 10 metros quadrados, em que você tem 5 repetições e vai aplicar a mesma aplicação, vai colocar o mesmo fungicida ali. E depois depois da aplicação, você vai, num outro dia, avaliar, para não se intoxicar, para avaliar o fungicida no seu tratamento. Então, o fator é o quê? Fungicida, aplicação de fungicida. Né? Tipos diferentes de fungicidas implementados, né? Portfólio que você tem, que as empresas colocam para controle de determinadas doenças. Sabe se existe diferença entre as empresas ou não? Então, vocês podem empregar um modelo estatístico para poder representar. Então, repare, o professor falou o que é fator, o que é tratamento, o que é variável. Eu recomendo muito, 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 muito que vocês depois revisem essa aula, esse vídeo dessa aula. E o professor falou que é repetição. Numa área, você vai repetir esse tratamento. E eu não falei sobre controles, né, ou testemunhas, controles positivos, controles negativos. Então, vamos imaginar, adubação orgânica para soja, vamos imaginar que alguém já estudou e já descobriu que a dosagem de 10 quilos por hectare é boa. Então, o controle positivo vai ser o tratamento 2 aqui. Você já sabe, ele já descobriu que é boa. Mas acontece, isso descobriu lá na Europa, lá nos Estados Unidos, mas não descobriu no Brasil. Você sabe que as coisas elas mudam pelas condições. As plantas têm respostas diferentes nos solos, nas condições de clima, nas condições que a gente chama edafoclimáticas. Será se o controle positivo, que é o tratamento 2, ele vai ser o melhor aqui? Então, é isso. E eu, em nenhum momento, eu falei, tratamento 1 foi 10, tratamento 2, 15, tratamento 3, 20 quilos por hectare, tratamento 4, 25 quilos de matéria orgânica, tratamento 5, 30 quilos por hectare. E eu não falei
da testemunha ou controle negativo. Então, que é uma regra que vocês não podem esquecer. Que os seus ensaios não podem faltar a sua testemunha. Não pode faltar o tratamento zero. Ou seja, faltou aqui, no momento que você vai estabelecer o seu ensaio, você não pode esquecer, anotem no caderno de vocês, com caneta colorida, extremamente importante, controle negativo igual testemunha. Acontece que, às vezes, em dados de laboratório, eles chamam de controle negativo. E em ensaios de agronomia, normalmente, eles chamam de testemunha, né? Então, vai depender da pessoa, né, que vai se referir. Então, sempre, eles seriam a mesma coisa, controle negativo e testemunha. Então, exemplos de controle negativo, no nosso caso, sem aplicação de adubo orgânico. Outros exemplos, sem aplicação de fungicida, sem aplicação de adubo químico, sem adubação, sem aplicação de um arraçoamento, né, de animal. É claro que, se você não der alimento animal, você tem lá uma quantidade, né, indicada, você vai dar abaixo da quantidade indicada. Você não vai deixar o animal morrer de fome, porque você sabe, se o animal não tiver comida, você não pode dar esse controle negativo totalmente, né? As dosagens de um medicamento para controlar uma determinada doença no animal. Então, são situações que vocês têm que imaginar na questão lógica, juntamente com essa questão de você poder comparar. E olha que interessante, as testemunhas, elas podem, já ouviram falar do termo eficácia? Então, se você comparar, então, sem a aplicação da adubação orgânica, comparando com zero, você pode controlar a eficácia. Se vamos imaginar, a produtividade foi de 1.500 quilos por hectare no tratamento testemunha, 1.000 equivale a 100%. Se no tratamento 1, que seja, você teve 2.000 quilos por hectare, 500 quilos por hectare de diferença, 2.000 quilos por hectare com a aplicação do adubo orgânico, ou seja, você pode calcular a eficácia da adubação orgânica para a soja. Então, se produziu 1.500 quilogramas, equivale a 100%, 2.000 quilos equivale a quantos por cento? Vezes 33,3%. Ou seja, aplicar 1.000 quilos de matéria orgânica provocou um incremento de produtividade de 33,3% na minha soja, comparando com a testemunha. E aí eu posso fazer. Se produziu 2.000 quilos, se produziu 2.100, 2.800. Olha que interessante isso. Comparar, ter um tratamento sem aplicação do insumo, comparando com a testemunha. Isso é o que a gente chama de eficácia. Na próxima aula a gente volta a falar sobre isso, tá? Sobre eficácia, sobre tratamento, sobre controle negativo, mas eu quero que vocês estudem isso para a gente poder caminhar, para a gente poder calcular, para a gente poder realizar a aplicação desses dados. Revisem essa aula é muito importante, e ela envolve essas questões conceituais aqui que eu apresentei para vocês. Um ensaio não pode ficar sem os seus controles positivos e sem os seus controles negativos. Ok? Então, vamos lá. Aqui, a chamada. Alguma dúvida até aqui, gente? Não é interessante? Eu acho muito interessante estatística básica. Eu sou patologista, né? Mas essa parte é algo que todas as áreas de conhecimento, elas necessitam, o indivíduo, ele necessita dominar, ele necessita compreender,
para que ele consiga